seguimento às mensagens expositivas no segundo livro de Crônicas, nós consideraremos o capítulo nesta feita, o capítulo 16. Nós já temos visto e começamos desde o capítulo 12. Começamos o 16, ainda considerando a vida do rei Asa. E sempre é importante lembrar, o cronista escreveu para aquela geração que retornara do cativeiro na Babilônia e no exílio para a terra prometida. Lá encontraram um caos e lembravam-se do apogeu do grande império que outrora foram. No entanto, agora vencidos, deportados e um caos tremendo. Como recomeçar? Como explicar tudo aquilo? E como recomeçar? O cronista escreveu uma mensagem, um sermão, para lhes ensinar, para não cometerem os erros que em 4 séculos de história foram cometidos e que geraram o cativeiro e que geraram toda aquela desgraça, lembrando que o presente não passa da colheita do passado. Você colhe hoje o que você semeou. O presente é a colheita da semeadura que você fez no passado. O futuro será a colheita do que você está semeando no presente. E nós vimos que o rei Asa foi um rei que começou bem, muito bem, mas ele terminou mal, muito mal. Hoje e amanhã nós veremos isso, porque finalizaremos o personagem, o rei Asa. Asa, como acontece com muita gente, ele viveu um momento extraordinário na sua vida. E ele teve experiências profundas com Deus. E ele se apegou a Deus. E ele foi ricamente abençoado. Mas a bênção de Deus, ela não é automática. Ela não é conservada e mantida, a não ser que haja da parte daquele que crê uma busca, uma perseverança, uma manutenção. Deixe seu negócio nas mãos dos outros, deixe o seu gado no pasto aleatoriamente e você verá o que acontece. Tudo na vida precisa ser tratado. Eu vi recentemente um jardim muito bonito. Cheguei lá 1 mês e meio, 2 depois, cheios de mato ao redor e ervas daninhas. Por quê? Porque não cuidaram. Assim é com a vida espiritual. Então Asa teve um momento espiritual muito bom, mas ele simplesmente descansou, cruzou os braços, deitou na rede. Ele simplesmente acomodou-se. Ele não deu prosseguimento, buscando a Deus, alimentando sua alma, o seu coração. E sabe o que aconteceu? A sua fé enfraqueceu. E aí ele teve mais um novo teste de fé e ficou reprovado. Então, nós vimos que Asa, ele durante 10 anos, ele teve paz, não houve guerra, porque Deus deu descanso. E Deus deu descanso porque eles buscaram o Senhor intensamente. Então, 10 anos de paz. Houve um teste, uma prova. Asa foi atacado por Zerá, o etíope, com um exército que tinha o dobro do tamanho do exército de Asa. E lá no campo de batalha, Asa confessou: Senhor, ajuda-nos. Tu és o Todo-Poderoso. Entre o fraco e o forte, o Senhor ajuda o fraco. Tu és o Todo-Poderoso, para ti não custa nada socorrer. E ele declarou: nós confiamos em ti. Então, dá-nos a vitória. E Deus feriu o inimigo. E ele teve 10 anos de paz. O Espírito de Deus veio sobre o profeta. E através daquela profecia, deixando claro que a bênção de Deus não é automática. Eles teriam que procurar, buscar, submeter-se a Deus. E Deus estaria sempre pronto, sempre perto e sempre
à frente. E a Bíblia diz, terminando o capítulo 15, que o reino de Asa teve 35 anos de paz. Ele já tinha tido 10 anos de paz quando houve aquela guerra contra Zerá, o etíope. E aí, 25 anos se passaram, 25 anos de paz, sem guerra. Deus deu descanso. Mas esse período, esses 25 anos de paz, gerou acomodação, letargia espiritual, arrefecimento na busca. E o que aconteceu? Asa enfraqueceu. Veio a segunda prova. Na primeira prova, Asa disse: Senhor, nós confiamos em Ti, ajuda-nos. E Deus deu a vitória. Mas desta vez, não. Observe, está escrito que no 36º ano do seu reinado, Baasa, que era rei do reino do norte, o que ele fez? Ele veio para a fronteira, que ficava ao sul do seu reino e ficava ao norte do reino de Judá. E ele então construiu ali uma fortaleza para impedir que quem estivesse no reino do norte viesse para o reino do sul, ou quem estivesse aqui no reino do sul entrasse no reino do norte. E então, o que Asa fez? Asa fez uma aliança com o rei da Síria. Entre o reino do sul e a Síria estava o reino do norte. E ele então pregou a prata, o ouro, os tesouros do templo do Senhor. Ele roubou o Senhor, porque ele tirou do templo do Senhor os tesouros para pagar ao rei da Síria, Ben-Hadad, para que fizesse uma aliança. E qual foi a aliança? Ele pediu: ataca o norte do reino. Para quê? Para que eles saiam daqui do sul para se defender. E então foi isso que aconteceu. O rei da Síria, ele atendeu ao pedido, atacou lá do norte e Baasa deixou de construir no sul aquela fortaleza e foi para lá. Então Asa foi lá, pegou todos os materiais e fortaleceu e fortificou várias cidades, dando a ideia que havia muito material de construção que havia sido deixado para trás em virtude do ataque lá no norte. Então, a palavra de Deus diz que naquele mesmo tempo, o vidente, era assim que o profeta era chamado, Anani, veio falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: o exército do rei da Síria escapou da tua mão, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. De algum modo, através de uma revelação, aquele profeta recebera de Deus a revelação que num futuro o rei da Síria o atacaria Asa, ou o reino de Judá. E naquele confronto, Asa e o reino de Judá venceria. Mas em virtude de ter feito essa aliança com o rei da Síria, uma aliança que custou os tesouros do templo do Senhor, porque ele roubou a casa de Deus para pagar essa aliança. Então, porque ele confiou no rei da Síria e ele não confiou no Senhor seu Deus, no futuro ele amargaria derrota contra o rei da Síria. Ele não confiou. Vejam a diferença. Quando Zerá, o etíope, o atacou com um exército de 1 milhão de soldados, ele foi com 580 mil para o campo de batalha, uma diferença de 420 mil soldados. Portanto, uma diferença muito grande. Mas ele orou, ele confiou e Deus deu a vitória. Mas agora, 25 anos depois, ele já não tinha aquela fé. A sua fé enfraquecera, esmorecera, desmaiara. Ele perdera a confiança. Ele deixara de confiar no Senhor seu Deus, na sua proteção e no seu poder. E ele recorreu às alianças humanas, roubando o templo do Senhor. Por isso, ele foi recriminado.
o profeta o lembrou: os etíopes e os líbios não tinham um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? A resposta é sim. A pergunta é retórica. Como disse, o etíope tinha 1 milhão de soldados e ele tinha 580 mil, com uma diferença de 420 mil, como dissemos. Mas o profeta o lembra: mas tu confiaste no Senhor e Ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Mas agora você não confiou mais em Deus. Por isso, Deus não entregará mais o teu inimigo nas tuas mãos. Fica aqui uma preciosa lição. Asa começou muito bem, confiando em Deus, buscando a Deus, se aproximando de Deus, submetendo-se a Deus, amando a lei, a palavra do Senhor. Ele foi provado, testado e confiou. E ele passou no teste, Deus lhe deu a vitória. Ele ouvira as mensagens de Deus através do profeta, reassegurando que Deus sempre estaria à sua frente com ele, se ele estivesse. Eles fizeram um pacto com toda a nação e se regozijaram, um pacto de buscar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Mas 25 anos se passaram e ele arrefeceu, como muita gente que está orando, jejuando na palavra, não perde os cultos, entende que o Senhor nos dá dos 7, 6 dias para tocar a vida e consagra o domingo para adorar, para ouvir a palavra, para crescer. E a pessoa está ali forte, passa por tribulações, passa por tentações, passa por provas e não fica reprovado. Vence por quê? Porque está confiando, está firme, está forte na fé. Aí vem a bonança. A bênção para os imaturos traz o descanso. Bem, isso é automático. Deus estará sempre comigo. Deus sempre me protegerá. Ele já fez isso no passado, fará isso no futuro. E então muita gente se acomoda, muita gente não percebe, mas o tempo vai passando e ocorre o esfriamento espiritual, o enfraquecimento da fé e da confiança. E aí vem uma prova, vem uma tentação e a pessoa se arrebenta. Por quê? Porque não consegue mais confiar em Deus, porque enfraqueceu. Não deixe sua fé enfraquecer. Não deixe que os tempos de paz, de descanso, de bênçãos da parte de Deus gerem a acomodação. Não arrefeça, não pendure as chuteiras. Alimente-se diariamente do Senhor e da sua palavra. Não perca todas as oportunidades de Deus para o seu crescimento espiritual, porque a vida é cheia de provas e tribulações e testes. Satanás não nos deixa em paz. Ele está sempre nos testando, nos tentando. Deus nos prova. Ele nos submete a teste, sim. E se nós não estivermos firmes, cairemos. Por isso Jesus disse: Pedro, porque Pedro seria testado por Satanás: eu, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desmaie, não esmoreça, não desfaleça. Isso pode acontecer. Cuide da sua fé, cuide da sua vida espiritual, não deixe sua fé enfraquecer, para que você, quando for novamente testado e provado, você, sem confiança em Deus, vá fazer aquilo que Deus reprova. Lance mão de estratégias, recursos, meios e modos, acreditando que os fins justificam os meios para vencer. Será a sua derrota. Confie sempre que Deus estará contigo. E eu peço e eu suplico a Deus que te abençoe com essa compreensão e esse discernimento, rica e abundantemente.